Olá, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal, o Apologética Defendendo a Fé. Eu sou o apologista Gaspar P. Santos e estamos aqui para mais um vídeo aula de apologética, refutando heresia e muita apologética para você. Que Deus abençoe a nossa vida e que eu continue sendo assim instrumentalizado na mão do Senhor para abençoar todos vocês, ok, pessoal? Meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre os arianos modernos, que são as testemunhas de Jeová, tá? Talvez você não conhece a história de Ario. Ario foi um diácono, né? Que foi expulso da igreja porque ele negava a divindade de Jesus, dizia que Jesus era um anjo, era um ser criado. E essas mesmas heresias são ensinadas pelas seitas testemunhas de Jeová. Bom, o tema de hoje, irmão, é o seguinte: as testemunhas de Jeová, ela pincela o texto de João 14 e 28, onde diz que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus disse isso lá em João 14 e 28. Então, a testemunha de Jeová, que é uma seita do diabo, ela pega esse versículo de João 14, 28, para negar a divindade de Jesus. Elas têm usado bastante esse texto, né? Não só esse texto, mas outros textos também que a seita ela utiliza para enganar assim os menos avisados. Então, baseado nesse texto, onde que Jesus realmente fala ele diz, né? Eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Depois você confere lá, tá? João 14, 28. Então, as testemunhas de Jeová, como elas são perito em negar a divindade de Jesus, elas são perito em manipular a Bíblia, e tem aí visgado nos teus anzóis satânico e herético muitas pessoas, tá? E aí, fazendo um levantamento, né, junto com outros apologistas, a 40% ou 45% que as pessoas que são testemunhas de Jeová são ex-evangélicos, tá? Ex-evangélicos que não tiveram esse cuidado, né, em ler a Bíblia, não pesquisar a palavra de Deus. Também culpo isso aos pastores, tá? Não ter assim dado alimento para suas ovelhas, porque hoje em dia os pastores querem arrancar a lã, a ovelha, enfim. Então, baseado nisso, a Testemunha de Jeová pega muitos crentes aí, né, nesse texto e fala, ó, Jesus aqui está falando que ele é menor do que o Pai, tá? Irmão, a gente vai ver que isso aí é uma bobagem, é uma heresia, tá? Desse lobarado aí, tá? Que quer negar a divindade de Jesus. Deixa eu tomar meu alecrim aqui, meu chá. Então, qual é a resposta que a gente vai dar para os arianos modernos, que são as TJ, quando ela vir com essa conversa fiada, assim no portão da tua casa? Isso aí, irmão, a gente vai reportar rapidinho, não tem nenhum mistério. E eu vou lembrar uma coisa aqui para os irmãos, tá? Que é o seguinte: tudo que eu falar aqui para os irmãos, ensinar para os irmãos, é porque eu sei que eu estou falando, tá, irmão? Inclusive, né, um dos peritos em Testemunho de Jeová, ex-Testemunho de Jeová, né, que foi muito tempo do Testemunho de Jeová, ele foi, né, ele é um dos meus mentores, tá? Então, eu aprendi muita coisa com o meu mentor. Ele é perito em Testemunho de Jeová, foi muito tempo, né? Foi muito tempo da seita, então eu sei a fonte que eu estou pegando, tá? Não sou aquele que caiu de paraquedas aqui, que está falando, não, tá? Que leu a revistinha e tal, não. Então, eu debrucei muito nos pés do meu mentor, tá? Um dos meus mentores, né? Então, ele foi muito tempo testemunho de Jeová e aprendi muita coisa com ele. Então, o que eu passo para você aqui é na fonte certa. Não é aquele que falou, ouviu. Não. Eu estudei com o professor, então você pode confiar no que eu estou falando, tá? Se a testemunha de Jeová fala uma mentira,
Claro, 90% é mentira, né? Então a gente vai refutar. Agora, quando ela fala uma coisa que a pessoa diz que é testemunho de Jeová, falou e não falou, então isso aí já passa a ser uma mentira do pessoal, tá? Então, tudo que eu falo para você aqui, tá? Eu estudei na fonte daquele que bebeu água amarga, veneno. Hoje ele é homem de Deus, né? Então, beleza, pessoal? Então, deixa de moleza e vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar e aprender a palavra de Deus. Irmão, lá em Filipenses 2:5-8, fala que Jesus ele existia em forma de Deus, mas não usou a sua prerrogativa, os seus poderios, né? Ele assumiu a forma humana, né? E tornou-se obediente até a morte da cruz. Irmão, para testemunho de Jeová, Jesus só tem uma natureza, tá? Que é a humana. Ele não acredita que Jesus tem duas naturezas. E a Bíblia fala que Jesus tem duas naturezas, tá? Uma humana e outra divina. Nós chamamos isso de união hipostática, tá? Jesus, irmão, quando ele assumiu sua forma humana, tá? Como Deus assumiu sua forma humana, tá lá em João capítulo 1, fala, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando Jesus ele assumiu sua forma humana, ele se tornou, né, obediente ao Pai, tá? Isso, irmão, não implica nada na doutrina da Trindade, né, e nem na divindade de Jesus. A seita ariana, Testemunho de Jeová, quer que isso implica na divindade de Jesus, porque para Testemunho de Jeová, Jesus é um anjo, tá? Um anjo criado. Tá? A mesma coisa os primos dele pregam lá, os adventistas, né? Então, para Testemunho de Jeová, Jesus não tem a natureza ontológica. Ontológica é a mesma essência do Pai, tá? Para Testemunho de Jeová, Jesus tem uma essência chamada ontológica, uma natureza inferior. E a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum, tá? A Bíblia, desde Gênesis, né, que vai descortinando ali, até Apocalipse, fala que Jesus tem duas naturezas. E essa apologética aqui, irmão, é a apologética para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Ok? Então, Jesus, na tua natureza humana, ele é obediente ao Pai. Isso não implica a divindade de Jesus, tá? Quer ver um exemplo? A minha esposa aqui, eu sou superior à minha esposa, tá? Porque eu sou o cabeça de casa. Isso vai me tornar mais humano que minha esposa? Claro que não, irmão. Não vai, tá? Não vai. Jesus, ele tem a mesma natureza do Pai, tá? A mesma. Jesus é inferior ao Pai, o quê? Na tua natureza humana, tá? Porque Jesus assumiu a natureza humana. Mas aí você pergunta, e lá no céu? Como é que fica a história? Jesus adora o Pai. E aí? Então, ele adora o Pai na tua natureza humana, não na divina. Porque essa natureza humana de Jesus, ela não vai se acabar, irmão. Não vai. Quando Jesus ele assumiu a natureza humana, ele continua sendo a mesma coisa que lá no céu. Lembra de Atos capítulo 1:7, né? Que ele falou, os anjos, ele falou, né? Porque está olhando, esse mesmo Jesus, estou usando aqui uma paráfrase, né? Esse mesmo Jesus que veio é o mesmo que virá, tal, né? Então, e a Bíblia fala que Jesus Cristo, né? Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo e hoje será para sempre. Não desfaz. A natureza de Jesus continua sendo a mesma. E também a Bíblia fala, né? 1 Timóteo, né? 5:8, parece ali, se não fala a memória, que fala que só existe um Deus, entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Jesus é homem. Então, nós acreditamos na submissão
de Jesus eterna, tá? A teologia reformada crê nisso, tá? Uma nós cremos na divindade de Jesus, né? E na sua humanidade eterna, tá? Então Jesus nunca vai deixar de ser homem, tá? Jesus é submisso, nós queremos nisso, na submissão eterna, tá? Essa submissão, irmão, é funcional. Essa submissão eterna de Jesus, ela é funcional. Jesus, né, é submisso no Pai, na sua natureza humana. Tá? Mas a divindade, ele é a mesma coisa que o Pai. Tá? Por quê? Porque Jesus e o Pai têm a mesma essência, que nós chamamos ontológica. E essa essência, tá? A mesma essência, ela não se desfaz, vai ser eterna para sempre. Ok? Jesus Cristo tornou-se aquilo que não era humano e vai permanecer humano e vai permanecer aquilo que já era e é divino. Tá? Isso aí, não contra isso não tem refutação. Ok? Então a Testemunha de Jeová, ela não crê nisso. Toda vez que você for conversar com a Testemunha de Jeová, lembre-se disso, que a Testemunha de Jeová, ela rejeita a natureza divina de Jesus e abraça só a natureza humana. Por isso que ela tem dificuldade de assimilar o poderio de Jesus, né, que Jesus é todo poderoso. Para a Testemunha de Jeová existe dois deuses, um poderoso e outro menos poderoso. Um todo poderoso e um menos poderoso, tá? Um maior e menor. Tá? Por isso que na tradução Aberração da Natureza lá da Bíblia deles, eles lá grifaram o nome de Jesus, né? Com a letra menor, com D menor, tá? E a Bíblia, ela fala que a gente não pode, irmão, tirar nenhum I da palavra do Senhor Jesus. Então, lá na tradução do Novo Mundo, né? Onde fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, então eles botaram Jesus com Deus ali com D minúsculo, tá ok? É isso aí que o Ário fazia, né? Ensinava isso aí também. Então, irmão, lembre-se disso, para a Testemunha de Jeová, Jesus é um Deus inferior, tá? E a Bíblia fala que Jesus é todo poderoso. Beleza, pessoal? Muito bem, irmão. Tem gente ligando aqui para mim, junto com fundo musical, então desliguei tudo, né? E vamos se concentrar aqui na aula. Deixa o fundo musical para lá. Então, irmão, Jesus, ele é todo poderoso, tá? E a Testemunha de Jeová nega isso, os arianos modernos. Aliás, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Toda vez que a Testemunha de Jeová vem na tua casa, sempre dirige a palavra o corpo governante, tá? Se você quiser debater com eles, tiver condições, você debate. Se não quiser, você fala assim, olha, me desculpa, eu não aceito nada das heresias do corpo governante. Pronto. Tá? Sempre dirige, né, ao corpo governante, porque todas as vezes que a Testemunha de Jeová vai na sua casa, é o corpo governante que está ali. Tá? Então, quando você fala isso, ela já vai ver algo diferente em você. Então, quando ela vier com conversa fiada, com levar heresia na tua casa, fala o seguinte, né? Dessa forma, olha, me desculpa, né? Eu não aceito nada, nenhuma heresia que vem do corpo governante, pronto, fecha a porta. Beleza, pessoal? Voltando aqui para João 10, né? 14, 28, onde que a Testemunha de Jeová fala que Jesus diz que o Pai é maior do que eu. Irmão, vamos derrubar essa heresia aí, tá? O seguinte, existe uma palavra grega chamada meison. Quando Jesus fala que o Pai é maior do que ele, está referindo em posição, tá? Em posição, não na sua forma divina, tá? Não na sua forma divina. E segundo especialistas, né, alguns aí, essa palavra meison, ela aparece mais ou menos mais de 50 vezes na Bíblia Sagrada. Então, quando Jesus falou que para o discípulo,
eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, ele está falando a palavra meso, tá? O Pai é maior do que Jesus em posição, tá? Só em posição, porque quando Jesus estava aqui na Terra, tá? Ele era inferior ao Pai, tá? Ele era limitado ao Pai na posição, tá? Mas não na tua natureza divina, tá? Porque Jesus é, tem a mesma essência do que o Pai. Ok, pessoal? Então, a palavra usada ali para, para maior significa meso, tá? Meso, o Pai é maior do que Jesus em posição, mas natureza, né? Ele é tanto Deus, é tanto igual a Deus, né? Como o Pai, né? Ele é Deus Pai. Aliás, ele é Deus Filho, tá? Jesus, irmão, ele não foi criado. Jesus foi gerado, tá? Gerado é uma coisa, ser criado é outra. Lembrando que as testemunhas de Jeová usa outro argumento também para negar a divindade de Jesus, para enganar as pessoas, é o seguinte, ela, às vezes ela fala o seguinte, Jesus não pode ser Deus porque ele diz que foi enviado. Então aquele que é enviado ele é inferior àquele que enviou. Irmão, isso é a maior heresia, tá? Da Testemunha de Jeová. Como elas são peritos falar isso, então uma pessoa que não conhece as palavras, né? A palavra, a ortodoxia, e então acaba caindo nessa furada Testemunho de Jeová. Então ele tem ganhado muitos adeptos usando esse argumento também. Não só isso, mas outros argumentos também. Mas aonde que ele aprende isso? Eles aprendem nesse livro aqui, ó, que é um cavalo de batalha deles, tá? Todo Testemunho de Jeová leva esse livro aqui, está até marcado aqui, né? Chamado, né, Raciocínio à Base da Escritura. Né? Eles comem isso aqui 24 horas. Tudo que a testemunha fala, irmão, tá aqui. Eles treinam isso aqui. Todas as testemunhas de Jeová têm esse livro aqui, tá? Para qualquer resposta, tá? Não pense que aquilo vem na cabeça deles, tal, pá, não. Eles têm isso aqui, ó. Ele lê isso aqui 24 horas, tá? Foi criado pelo corpo governante, a lobarada lá, tá? Da testemunha de Jeová. Então, tudo que a Testemunha de Jeová fala está nesse livro aqui, chamado Raciocínio à Base da Escritura. Que apesar que da Escritura não tem nada, né, irmão? Fazer o quê? Então, irmão, ele fala isso aí, Jesus disse que ele foi enviado, então aquele que enviou é maior do que aquele que está sendo enviado. Irmão, isso é uma heresia, tá? Como disse o meu professor, usar o humano para interpretar o divino é um pouco complicado, mas vamos descer no nível mais baixo aqui para poder refutar essa heresia da Testemunha de Jeová, que não tem nenhum embasamento teológico e ela cai por terra, né? Quer ver uma coisa? Vou usar a linguagem figurada aqui para você entender que isso aí que a Testemunha de Jeová ensina não tem cabimento, né? Por exemplo, eu trabalho numa fábrica, tá? Uma fábrica aí de café e tal, qualquer fábrica aí. Então, o meu patrão, ele é superior do que eu. Então, ele chega para mim, eu preciso de um camarada que é bom em fazer muro. Lá na minha casa está precisando de fazer um muro. Então, eu ligo lá para o meu amigo Joaquim e falo para o meu amigo Joaquim, estou mandando aqui meu patrão, né, ele está precisando fazer um muro e o meu patrão é superior do que eu aqui, tá? O meu patrão, ele é superior, então trata ele aí e tal, né? Quem sabe eu consigo um aumento, tá? Então, eu estou enviando ele para você. Eu sei que você é um camarada que faz muro, né, um bom pedreiro. Então, recebe o meu patrão aí, porque eu estou enviando a ele até a sua pessoa. Pronto, desliga o telefone. Irmão, o meu patrão vai ser inferior do que eu? Será que eu vou ser mais humano do que meu patrão, irmão? Claro que não. Não tem nada a ver com o que a Testemunha de Jeová está ensinando aí, tá? O meu patrão
eu vou ser mais humano do que ele? Não, não foi eu que vi ele. E aí? Como é que fica a história aí, ó, da seita da testemunha de Jeová? E aí, como é que fica? Né? Você vê que, que isso aí não tem cabimento, é uma heresia, né, criada pelo corpo governante, ok? Então, quando Jesus é enviado, pode ser enviado uma, duas, três, o Espírito Santo também é enviado, tá? Irmão, isso não implica nada na doutrina da Trindade. Jesus, como humano, ele foi obediente a- até o fim, lá no céu também. Por quê? Porque a natureza de Jesus, como foi falado na fala primária, ela não se acaba, continua, tá? Jesus no céu, você vai encontrar no Apocalipse, Jesus adorando a Deus na tua natureza humana, tá? Não divina. Ok, pessoal? Então, essa heresia da Testemunha de Jeová aí é uma heresia satânica que ela não se sustenta na área da apologética e nem na área da teologia. Ok, pessoal? Então, lembre-se que foi dito na primeira fala. João 14, 28. Quando Jesus fala que ele vai para o Pai porque o Pai é maior do que eu, usa-se a palavra ali, meso. Jesus é inferior ao Pai na posição, tá? Mas na natureza humana, Jesus é tanto Deus, né, quanto ao Pai, tá? Os dois, né, têm a mesma substância. Ok, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida e que nós, assim, continuamos sendo assim um instrumentalizado na mão do Senhor e veremos nos próximos vídeos, se assim Deus permitir. Fique com Deus.